Olá pessoal, meu nome é Bianca Brasil e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. A pedido dos meus colegas, alunos, pacientes, eu vou fazer uma série de vídeos aí sobre os 5 elementos da medicina chinesa. Isso, eu trabalho já com acupuntura e medicina chinesa há mais de 20 anos, né? E hoje vou contar para vocês sobre a beleza da teoria dos 5 elementos. Eu comecei a estudar medicina chinesa em 1997, né? Eu estava com 18 anos, com meu grande professor Líbano, e ele falava muito de 5 elementos, né, gente? A gente começa a estudar medicina chinesa, começa a estudar aí shiatsu, acupuntura, douyin, né, tuiná, e a gente vai naquela sede de aprender pontos, de aprender tratamentos, protocolos, né? E ele foi uma pessoa que ele nunca foi por esse lado, né? Eu tenho muita gratidão por ele, porque eu não entendia para que tantas horas de 5 elementos, gente, para que 5 elementos? Nossa, me dá ponto, né? E aí, com o tempo, eu fiquei muitos anos na clínica dele, cheguei a atender lá também, né? Fui para os Estados Unidos, formada pela escola dele, né? Que foi a minha primeira formação. Quando eu voltei para lá, o bom filho a casa retorna, não é assim? E com o tempo, né, e com a experiência, eu fui entendendo que os 5 elementos, gente, eles são manifestações de Yin e Yang, né, e que a gente precisa ter uma visão, uma abordagem muito profunda de Yin e Yang, não só para tratar os nossos pacientes fisicamente, mas principalmente emocionalmente, né? Eu tenho visto muitos colegas aí acupunturistas que não trabalham com a fitoterapia chinesa terem problemas nessa época de pandemia, né? Principalmente no início, porque tiveram que fechar seus consultórios, estavam com medo de se expor, né? Eu tenho colegas, amigos, professores em vários países do mundo e eles não estão atendendo presencialmente, né? E eu mesma passei no início, assim, né, aquele susto e ainda bem que eu sou fitoterapeuta, né? Então os atendimentos que eu ofereço para pessoas do mundo todo online, né? Envio a prescrição, se está aqui no Brasil, envio por correio as ervas de tratamento, acompanho o paciente. Então a pandemia só me fez mudar algumas coisas, né? Mas ela não prejudicou o meu trabalho e não prejudicou aquilo que os meus pacientes recebem, tá? Mas nesses 22 anos atuando com a medicina chinesa, eu entendi e tenho uma paixão pelos 5 elementos, né? Que lá na medicina clássica chinesa, lá na medicina chinesa de raiz, a gente sabe que o nome dos 5 elementos é 10 troncos celestes, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho para vocês da importância de entender esses elementos, né? Eu me lembro que na minha segunda formação de acupuntura, né, que foi a minha pós-graduação em acupuntura que eu fiz na ABA, né, que é a Associação Brasileira de Acupuntura, escola maravilhosa, professor Dr. Evaldo, gente, doutora Nilza, tantos médicos maravilhosos ali, né, que eu tive o prazer de estar com eles, mas eu me lembro que como eu nos Estados Unidos, né, no tempo que eu estive lá, eu não podia aplicar agulhas, porque lá tem toda uma regra diferente daqui, né, e a formação que eu tinha aqui não me permitia aplicar agulhas lá. Então eu comecei a perceber que os 5 elementos eram uma ferramenta que você consegue tratar um paciente, diagnosticar o paciente sem mesmo tocá-lo, tá? E é isso que eu quero oferecer principalmente hoje para os acupunturistas, shiatsu terapeutas, terapeutas de douyin, né, de tuiná, que
estão aí um pouco impedidos, né, de fazer o seu trabalho, até porque a maioria dos pacientes tem medo, né, de sair de um local que vão vários pacientes. Então é isso que eu quero oferecer, essa ferramenta maravilhosa que vocês que já estudaram qualquer terapia aí japonesa ou chinesa, com certeza já ouviram falar dos 5 elementos, e hoje eu gostaria de despertar em vocês uma possibilidade de utilizar os 5 elementos como uma ferramenta de psicoterapia, tá? Uma terapia do coração, Shinfa, né? Um método de tratar o coração através dos 5 elementos. Então, voltando, nesses anos que eu fiquei na aba, né? Nós tínhamos aí exames de pulso, né? Então a gente tinha lá também um ambulatório onde a gente recebia pacientes que realizavam tratamentos gratuitos, né? E eu gosto muito do exame do pulso da medicina chinesa. E no pulso, para quem não sabe, a gente analisa aí os 12 órgãos, né? O funcionamento dos 12 meridianos, né? Que seriam os ramos terrestres, né, os 12 ramos terrestres, os 12 órgãos principais, os 12 meridianos principais que a gente analisa aí no exame do pulso. E aí, através desse exame do pulso, da língua e mais tudo aquilo que o paciente traz pra gente, a gente faz anotações e decide qual tratamento aplicar. Mas o que eu fui percebendo, né? Que conforme você vai conversando com o paciente e falando de elemento em elemento, como aquilo se manifesta na vida dele, como aquilo se manifesta no coração dele, você vê que os pulsos vão regulando. E aí eu chamei a atenção, né, da doutora Nilza, de outros médicos lá, eu falei, gente, vem cá. Olha o que está acontecendo. Quando eu converso com o paciente, porque eu não sabia fazer exame pelo pulso até fazer o curso da aba, né? Então, até fazer esse curso aí da Associação Brasileira de Acupuntura, que eu super indico para quem quiser estudar acupuntura, eu não sabia fazer o exame do pulso, o diagnóstico pelo pulso. E aí eu percebi que conforme eu ia conversando com o paciente, antes mesmo de aplicar a agulha, alguns pulsos dele iam regulando. E desde a minha formação lá com o professor Líbano, ele sempre pedia que a gente diagnosticasse as pessoas dentro dos 5 elementos, né? Então, como é que o elemento madeira está se manifestando nesse paciente? Faça anotações. Como é que o elemento fogo está se manifestando? O elemento terra, o elemento metal, o elemento água, né? E a gente sabendo das inter-relações entre os 5 elementos, que é fantástica, né? E aí você consegue achar o culpado, né? Você consegue encontrar, às vezes você vê aí, vocês que são da área, vem um paciente com uma deficiência grave de baço, uma deficiência de sangue, né? E ele tá lá com o pulso do baço fraquinho, profundo, né? Tá com a língua inchada, tá com a língua sem cor, né? E você fala assim, caramba, vou tratar o baço. E aí você tonifica esse baço, você faz acupuntura e o paciente demora para reagir, sendo que quando você entende as leis dos 5 elementos, você pode perceber que na maioria das vezes o fígado está agredindo o baço naquela relação horizontal que a gente tem, né? Que a gente tem ali o Taiyan, né? Se a gente olhar por esse lado, depois a gente vai falar de um outro lado, né? O pequeno yang, que é a madeira, né? Agredindo a terra, né? É um movimento onde a madeira agride a terra, e aí esse excesso, muitas vezes uma estagnação da energia de fígado, está deixando esse baço sem nutrição, sem chi, sem energia, às vezes prejudicando o xie, né? Que é o sangue. Então, quando a gente tem uma visão dos 5 elementos, você começa a perceber que não é simplesmente, eu vi uma deficiência do baço, eu vi um excesso do fígado, eu vi aí uma deficiência de yin do rim e eu vou tratar compartimentalizado. Não, quando você aplica a mecânica dos 5 elementos, você descobre a fonte do problema, né? Isso é uma coisa que o professor Líbano sempre falou muito, pra gente descobrir a fonte
né, do mal que a pessoa está vivendo, né, do desarranjo, da desarmonia que foi causada nesse corpo, porque a gente sempre vai encontrar um elemento ou um órgão como fonte de todos aqueles problemas que a gente pode estar identificando, né? Então, às vezes tem paciente que vem no meu consultório e fala: Bianca, quantas folhas você tem aí de diagnóstico? A pessoa me vem e me traz 30 doenças, dor em 15 lugares, uma história de cirurgia, de remédio, e a pessoa desesperada falando: eu tenho tudo. Eu falo: não, né? E às vezes a gente bate o olho, né? Quando a gente desenvolve esse olhar para os 5 elementos, você bate o olho e vê que o problema da pessoa é um só, né? E aí você consegue pegar toda a energia, pontos de acupuntura, ervas e a papoterapia através dos 5 elementos, né? Através dos ramos e dos troncos, né? E você consegue pegar os ramos terrestres e os troncos celestes e utilizar tudo isso como uma ferramenta de tratamento para a pessoa, não só do corpo, né? Mas da mente, do coração, do Shan, né? Que a gente chama de espírito, que nada mais é do que o coração e a mente da pessoa, tá? Então é isso que eu quero oferecer para vocês nessa série de vídeos, entender que muitas vezes você pode fazer um tratamento maravilhoso para o seu paciente através de um telefone, através de uma videoconferência, né? Ele não precisamente precisa vir até o seu consultório, né? E através de uma boa conversa, de uma boa reflexão, de você como terapeuta ter o seu coração aberto, se conectar ao coração do seu paciente, você consegue resolver diversos problemas, tá bom? Uma simples e profunda e bela conversa, tá? Então é isso que eu quero oferecer para vocês, e hoje a gente vai começar falando pela madeira, né? Vamos começar com a madeira, com o elemento madeira. Então, o que é o elemento madeira? Quando a gente pensa em madeira, a gente pensa num móvel, numa porta, né? Mas não, a gente pensa nas flores, a gente pensa nas plantas, né? Isso é a madeira. O meu símbolo preferido para madeira, que toda vez que eu falo madeira, eu penso no bambu, né? Por isso que eu tô de verde, a cor é o verde, a cor das flores também pertence à madeira, né? Então, por exemplo, quando o seu paciente chega no seu consultório, ou você abre uma câmera para falar com o seu paciente, a cor da roupa que ele está usando significa muito, tá? Já é uma grande mensagem. Eu quero que vocês comecem a testar isso para vocês verem que funciona, tá? Então, falando da madeira, a gente está falando aí dos tons de verde, dos tons de azul claro, azul esverdeado, rosa, lilás, tá? Então, tudo que te remete a essas cores, a gente está falando das cores do elemento madeira. Então, chegou um paciente no seu consultório com uma camiseta verde, chegou uma paciente no seu consultório com uma blusinha rosa, né? Opa, tem madeira aí. Tá? Então eu já gostaria que vocês considerassem isso, porque mesmo na ficha de diagnóstico dos meus pacientes eu marco a cor da roupa que esta pessoa está usando, porque isso é uma informação riquíssima, tá? Então a gente começa por aí. Depois que a gente olha, né, a roupa da pessoa, a gente vai prestar atenção na voz dela, né? A voz de uma pessoa com desarranjos no elemento madeira é o grito, né? A pessoa, ela fala mais alto sem perceber, né? É uma voz como se quisesse gritar, tá? Então, pessoas que gritam muito. A madeira, gente, pensa assim, pensa numa sementinha, tá? Que ela tá lá e aí ela começa, né? E aí quem plantou feijãozinho no algodão vai saber do que eu tô falando, né? E aí de repente ela faz assim, ó, não é? Ela rompe. Então a energia da madeira é essa energia de um potencial que está lá embaixo da terra, quietinho, ninguém tá vendo, e de repente ele rompe. A pessoa tem um desejo, a pessoa tem um sonho. O elemento madeira tem tudo a ver com sonhos, com desejos, com vontade. O elemento madeira é a criança. Sabe a criança? A criança é impaciente, né? Quando a criança quer alguma coisa, ela é impaciente. Não, eu quero. E a madeira é assim.
O movimento da madeira é essa coisa de sonhar, de querer sair, de querer se movimentar, de querer crescer antes da hora. Criança, quando você fala que ela tem que esperar 18 anos para tirar carta, tantos anos para ter uma conta do Facebook, né? Ela fica inquieta, ela fica impaciente, ela fica com raiva, né? Então a raiva é uma das emoções que pertencem à madeira. E por que a raiva? Porque a raiva é quando você tem uma vontade, quando você tem um desejo e aquilo que você quer não foi feito da forma que você queria, né? Ou no tempo que você queria. E isso desperta raiva. E a raiva é uma emoção importantíssima. A raiva, ela é uma emoção yang, né? E as emoções yang nos levam para frente na nossa vida, tá? E aí quando a gente associa a questão dos olhos estarem conectados, os olhos pertencerem ao elemento madeira, é a visão. É quando você olha lá para frente e você olha para onde você está e você não quer mais ficar no lugar onde você está. É como aquela sementinha que fala, poxa, eu tenho potencial de ser uma árvore, dar muitos frutos, dar muitas flores, e eu tô aqui enterrado debaixo da terra, e aí ela vem aquela força de iniciativa, aquele poder, aquela raiva, aquela frustração, e essa semente vai utilizar esses potenciais e essa força da madeira, que é a força do rompimento e do crescimento, para ela poder atingir os objetivos dela, né? Ela vai ter que crescer, ela vai ter que romper com a casca, depois ela vai precisar, né, passar por todo aquele caminho de terra, né, até que ela possa surgir, as pessoas possam vê-la, opa, você está aí. Não é isso? Então, a gente pode associar isso desde o momento da concepção até a hora do nascimento, não é verdade? E isso pode gerar raiva, frustração, que se a gente for traduzir, né, para a linguagem da medicina clássica chinesa, é o poder da iniciativa, é o poder e o desejo de mudar as coisas, de transformar as coisas, de você pensar assim, eu sou mais do que isso, né? Eu posso ser mais do que isso, eu posso transformar, eu posso crescer, eu posso me desenvolver, né? Então eu não vou mais permitir ficar nesse lugar onde eu estou. Não é lindo? Então essa é a energia da madeira, essa é a energia da primavera, né? Porque a primavera é a estação da madeira, é a estação do crescimento, do nascimento, né? Por isso que a madeira tem tudo a ver aí com essa questão da fertilidade, de conseguir engravidar, de conseguir levar uma gravidez até o fim, tá? Então, quando uma pessoa começa a fazer um tratamento de fertilidade, e alguns tratamentos são muito dolorosos, alguns tratamentos trazem muitos sintomas ruins, e a frustração da pessoa aumenta, a raiva da pessoa aumenta, a gente tá impedindo a madeira de ir para frente. Por isso que eu sempre indico os tratamentos em Hunyuan, né? Fertilidade Hunyuan, tem o livro Fertilidade Hunyuan, que eu mesma traduzi para o português, né? Do Dr. Yaron Seidman, nosso maior nome aí em medicina chinesa clássica da atualidade, né? Uma pessoa maravilhosa que já ajudou centenas e centenas de mulheres a conceber, né? A engravidar e ter um bebê saudável, sem necessidade de tratamentos dolorosos, sem necessidade de medicamentos, sem necessidade de hormônios, tá bom? Então, para quem tiver o interesse aí, para os meus colegas que trabalham aí no ramo das medicinas, da medicina e das terapias orientais, procurem os cursos do Yaron Seidman e os livros dele também, né, que é maravilhoso, e ele trabalha muito com essa questão do elemento madeira, né, que é você conseguir engravidar, ter uma boa gravidez e produzir um bebê saudável, tá bom? Bom, então voltando para a madeira, a gente falou que a madeira, ela tem a ver com os olhos, a madeira, ela tem a ver com as nossas unhas, tá? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico da madeira do paciente, a gente olha nos olhos. Como estão esses olhos? Esses olhos têm vida? Esses olhos têm brilho?
né? Porque os sonhos, a criança, gente, pode perceber que toda criança tem brilho nos olhos, e conforme a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo desse nosso potencial da madeira, dos nossos sonhos, a gente vai perdendo brilho nos nossos olhos. Tá? Então, quando você for olhar um paciente, fazer esse diagnóstico no paciente, mesmo por vídeo você consegue ver o brilho, né? Que é essa vontade de continuar crescendo. É esse desejo de prolongar a vida, de realizar transformações, criar coisas novas, essa energia da criação, né? Que a pessoa não perdeu a energia da primavera no corpo, nos órgãos, na mente e no coração dela, tá? Então a primeira coisa que você vai olhar é o brilhinho dos olhos, tá? Depois você vai olhar as unhas da pessoa, né? Porque a gente vai olhar aí, mais pra frente eu vou falar que a gente vai olhar pro Yang e vai olhar pro Yin da madeira, tá? Mas se você tem problemas nas unhas, se você tem micose, se você tem fissuras, pontinhos brancos nas unhas, e eu posso fazer um vídeo só sobre diagnóstico de unhas aí algum dia pra vocês, tá bom? Se assim vocês desejarem. Então, a saúde das unhas tem tudo a ver com a madeira. Por quê? Porque as unhas, gente, quem já fez aula de anatomia, a gente vê que as unhas são prolongamento dos tendões, né? E a madeira, ela nutre e ela cuida dos nossos tendões. Vocês já viram pessoas assim, ó? Que ela tem mão em garra, ela tem os tendões encurtados, né? Isso a gente pode ver com uma deficiência de Yin da madeira, tá bom? É a pessoa que ela não consegue se alongar, ela vai fazer um yoga, é tudo muito difícil, ela vai fazer uma abertura assim das pernas, um alongamento das pernas, dos braços, ela é muito rígida, né? Então a gente já consegue ver aí uma deficiência de Yin da madeira, uma deficiência de flexibilidade da mente e do coração da pessoa, uma pessoa que foi ficando frustrada e rígida com o tempo por ter os sonhos dela castrados, por ter os sonhos delas impedidos, né, de crescer, de produzir flores. Tá bom? Pessoas assim que vivem de muita contrariedade, né? Frustração, raiva. São pessoas que tiveram que se fechar em si, pessoas que tiveram que trancar os seus sonhos, né, dentro de si, e aí a gente vê esse encurtamento dos tendões, né, pessoas que têm tendinites de todo tipo, né, se você for conversar com essa pessoa, me conta quais eram os seus sonhos quando era criança, o que você sonhava para sua profissão, o que você sonhava em relação aos seus irmãos, o que você sonhava em relação a constituir a sua família, tá? Então, pessoas que passaram e passam por frustrações e não têm lugar para deixar esses sonhos florescerem, né, e se materializarem, essas pessoas vão encurtando os tendões, tendo problemas de tendinite. Outra questão é essa madeira vai ficando seca, né, então a gente vê uma secura nos olhos, a gente vê pessoas com problemas de visão, tem tudo a ver aí com a madeira, que são os sonhos e a capacidade de realizar aquilo que a gente deseja. Tá bom? E ainda mais para dentro, a gente tem o Yang da madeira, que é a vesícula biliar, né? E a gente tem o Yin da madeira, que é o fígado. Eles trabalham juntos, fígado e vesícula biliar, que a gente vê aí dentro da teoria do Shan Han Nun, de Jiang Zhongjing, né? Que a gente tem aí o Xiao Yang, né? E o Jue Yin. Então, quando a gente fala de problemas de fígado, de deficiência de Yin de fígado, né, uma questão aí mais do fígado, a gente vê problemas de visão, a gente vê problemas de insônia, a gente vê problemas de encurtamento de tendões, dependendo se você tem uma estagnação junto aí do Qi de fígado, né, que eu tenho um vídeo só sobre a estagnação do Qi de fígado, como uma das síndromes da medicina chinesa. Você vê a pessoa, esse Yin do fígado, ele começa a ficar patológico, né? Porque é água, né? O Yin é fluido, a água parada, ela começa a se transformar em patologia. Aí a gente vê aí o colesterol subindo, o triglicérido subindo, essa pessoa com gordura no fígado, né? Essa pessoa com micoses de unha, né?
inflamações nos tendões, que aí a gente já tem um problema de umidade, calor envolvida junto com essa estagnação do fígado e que geralmente é produzida por causa do fígado. Quando vesícula e fígado estão numa briga e eles não se unem, né, para poder retroalimentar os outros elementos. E quando é que a briga da vesícula e do fígado acontece? Quando na vesícula você tem sonhos, responsabilidades, desejos para a sua vida e você não consegue unir com a energia do fígado de materializar as coisas e você começa a viver uma vida onde você é obrigado a trabalhar e materializar coisas que não são do seu desejo, que não são da sua escolha, porque a madeira também é o poder de decisão. Tá bom? De decisão de dar o primeiro passo. Então a gente vê pessoas aí que têm problemas de vesícula, pedras na vesícula, são pessoas que enterraram muitos sonhos, são pessoas que se sentem incapazes muitas vezes de realizar aquilo que elas queriam, pessoas que desistiram daquilo que elas desejavam, pessoas que acham que tudo é muito difícil, tudo é muito difícil, eu vou começar segunda-feira, eu vou começar quarta-feira, pessoas que desistem com facilidade, né? Elas têm um poder enorme na vesícula, no yang do fígado, de desejar, de sonhar, mas elas têm pouca determinação, que é o fígado. O fígado é a energia da determinação, é a energia do sai da frente que eu tô passando, tá? E não é o sai da frente que eu estou passando trator, é o sai da frente que eu estou passando com paciência, estou indo, não vou desistir dos meus sonhos, posso ter primeiras frustrações, posso cair aqui, escorregar ali, mas ninguém vai me tirar do meu caminho. Tá bom? É essa árvore que entende que existe primavera, verão, outono e inverno. É esta árvore que entende que vai chegar um momento que por mais que ela se esforce, as flores vão murchar, os frutos vão apodrecer, vão cair, as suas folhas vão cair, ela vai entrar num momento de hibernação, mas que depois ela volta, tá bom? Então essa é a energia do fígado. O fígado é entender que às vezes a gente pode se movimentar mais rápido, ver resultados e às vezes não, tá? Então, o que a gente vê aí, né? Que as pessoas que estão com esse desarranjo, essa luta, essa briga entre vesícula e fígado, elas apresentam pavio curto, elas são impacientes, elas podem ter acesso de raiva, né? E dentro deste quadro, você vai ver que essa pessoa ela é inconsistente em tudo, dentro e fora dela. Deixa eu explicar para vocês o que é essa inconsistência, tá? Que é dessa desarmonia do elemento madeira. É aquela pessoa que ela faz 3 dias de cocô seco, 4 dias de cocô mole. Aí ela faz cocô todo dia uma semana, depois ela fica 3 dias sem evacuar. Para a mulher, ela tem um ciclo que às vezes é de 28 dias, às vezes é de 36, tem menstruação que ela nem sente chegar, tem menstruação que ela quase morre de TPM. Tem hora que essa pessoa tá com semblante, com atitudes, até a voz dela um pouquinho depressiva, muito triste. Tem hora que essa pessoa tá aceleradaça e quer ir para cima de tudo e de repente ela perde essa força. Então a gente tem aí esse desarranjo na madeira quando a gente vê essas pessoas que apresentam inconsistência, pessoas que falam uma coisa e fazem outra, pessoas que sentem uma coisa, falam outra, pessoas que vivem uma coisa e demonstram outra, tá? Tudo isso é o desarranjo da madeira, do elemento madeira. E aí a gente precisa sim recuperar a autoestima dessa pessoa, recuperar a crença nos sonhos, porque quando a gente vai regulando, né, a energia da vesícula e do fígado, com o tempo ela começa a ter essa vontade, consegue enxergar os caminhos para a materialização dos desejos dela e começa a aprender a dizer não. Tá bom? Porque a madeira, ela vem com o nosso poder de dizer não.
Então, pessoas que são obrigadas a dizer sim para manter um emprego, para manter um casamento, para manter a paz na terra, né, elas vão começar a criar esse desarranjo entre fígado e vesícula biliar, pode desenvolver uma série de síndromes, aí a gente vai ver problemas de cólica, de insônia, de impotência, tá, gente? A impotência tem tudo a ver com a energia do fígado também e da vesícula biliar. A gente vai ver essa pessoa desenvolvendo problemas de refluxo, gastrite, tá? Inflamações até que vão chegar no intestino, tá bom? Porque o fígado, ele pode descarregar esse calor, pode impedir o baço de fazer a sua função e começar a desenvolver problemas de calor, umidade em forma de inflamações, né, que podem se distribuir, porque o fígado ele tem acesso para todo o corpo. A energia do fígado, ela é para cima e para fora, tá bom? Um desarranjo do fígado muito grave, ele pode levar a doenças como Parkinson, pode levar a doenças onde a gente vê crises convulsivas, né, cãibras, fibromialgia, tá bom? Artrites, reumatismos, tudo isso pode vir dessa energia do fígado. E aí, se você só trata os pontos de acupuntura, se você só dá chazinho, erva, né, para aquilo que você está vendo de repente na língua e no pulso, e você não fica com o seu paciente entendendo de onde isso veio, esse paciente pode voltar 3 meses, 6 meses ou 1 ano depois com o mesmo problema. Tá? E aí ele pode passar a desacreditar da acupuntura. É por isso que as minhas sessões com meus pacientes levam de 1h30 a 2 horas. Eu chego às vezes a ficar 2h30, 3 horas com o paciente, porque eu preciso entender as emoções dele, né? Porque dentro da medicina chinesa a gente pode classificar as doenças como doenças externas, né? Doenças de origem externa e doenças de origem interna. Quando a gente fala de doenças de origem externa, a gente tem o grande clássico do Shan Han Lun, de Jian Zhongzhen, que eu peço com muito carinho que todos vocês que trabalham aí na área da medicina chinesa, das terapias orientais, entrem em contato, tá bom, com o Shan Han Lun para entender as doenças de origem externa. Mas a gente sabe que a grande maioria dos pacientes vem para a gente por doenças de origem interna, e essas doenças de origem interna têm uma origem em desarmonia dos fluxos de Qi, desarmonia dos fluxos de Xue, né? Essa relação de Qi, Xue, Qi, sangue, energia e sangue dentro do corpo, e tudo isso é desequilibrado por causa de emoções. Esse meu grande professor Líbano Monteiro, ele sempre falou: nunca durma com uma emoção exacerbada, né? Tá triste, dá um jeitinho de eliminar essa tristeza antes de dormir, porque quando a gente dorme, os nossos órgãos yin, né, vão levar tudo isso para dentro e podem começar a levar essas emoções que estavam correndo mais na superfície, né, durante o dia, pode interiorizar isso e desenvolver doenças, tá? Por isso que quando a gente vê doenças crônicas degenerativas, a gente sabe que isso não aconteceu, não começou ontem. Eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes você levou 20 anos para cultivar essa doença através de emoções não cuidadas, de emoções que você deixou correr, continuou alimentando, né? Então não é de um dia para o outro que a gente vai curar todo o estrago que foi feito, mas é sim de um dia para o outro que a gente começa a reverter esses fluxos, tá, de energia, e aí a pessoa para de progredir na doença, começa a se regenerar, começa a ficar melhor, e a gente já começa a ver bons resultados desde o início. Então, gente, claro que vocês que são da mesma área que eu estão cansados de saber a lista lá dos 5 elementos, né? Quando a gente fala de madeira, raiva, iniciativa, sonhos, desejos, criança, crescimento, reprodução, fertilidade, olhos, tendões, unhas, fígado, vesícula biliar, né? E tudo isso que a gente sabe que pertence ao elemento madeira.
Então esse vídeo aqui é para dizer para vocês, fiquem meia hora, 40 minutos, sabe, conversando com o seu paciente, reconheça se ele está usando a cor da madeira quando ele chega no seu consultório, quando ele liga a câmera para falar com você, porque isso já é uma mensagem do próprio chão da pessoa, o próprio espírito da pessoa dizendo, olha para a madeira em mim. Né? E outra coisa, quando a gente pensa nos 5 movimentos que partem a partir da madeira, né? O que é que fere a madeira? O fogo destrói a madeira e o metal destrói a madeira. Então também precisa ver se a pessoa não está com problemas na madeira, porque ela está com questões de família muito importantes que pertencem ao elemento fogo, se ela não está com problemas na madeira por causa de dinheiro, que é o metal, né? Que é a nossa saúde financeira e econômica, e se não é pela própria madeira mesmo, que é a nossa capacidade de se relacionar com outras pessoas, é a capacidade da gente levar os nossos sonhos e as nossas ideias para o mundo, né? Ver se as nossas ideias não estão aprisionadas, perdendo força, e a gente está enterrando isso em forma de frustração, tá? Porque quando você tem uma ideia e um sonho e a coisa não acontece, a primeira coisa que acontece é a raiva, né? Mas essa raiva com o tempo pode se tornar frustração, aí você vai ter um movimento desse calor, e aí você pode produzir sim doenças inflamatórias, gerar doenças inflamatórias aí no seu fígado, tá bom? E aí essas inflamações que começam de uma forma aguda podem se tornar crônicas com o tempo, e aí a madeira que não vai estar fluindo, né? Ela vai deixar outros elementos sem nutrição, né? Sem o bloqueio que a madeira faz para alguns elementos, e aí a gente vai começar a pipocar um monte de coisas ruins, tá? É como você plantar uma erva daninha e de repente quando você vai ver, essa erva daninha tomou todo o terreno, tá bom? Então, mais uma vez, conversem com o seu paciente, perguntem as questões sobre a madeira da criança dele, dos sonhos dele, dos desejos dele, das ideias dele, se na vida dele ele tem frustrações, se ele está com raiva de alguma coisa, e ajude o seu cliente a viabilizar essas ideias, viabilizar esses sonhos, entender o que está acontecendo, né? Com essas emoções que tem tudo a ver com a madeira, que aí você vai fazer um trabalho milagroso, um trabalho maravilhoso, e dar para a pessoa o sentimento, a emoção da madeira, né, em harmonia, é a paz, né? Quando a madeira está em harmonia, ela leva essa harmonia para o baço, é o que a gente chama de Refá, né, que é o tratamento de harmonizar. A pessoa sempre começa pacificando o fígado, né? A gente tem ervas aí que pacificam o fígado. Então, quando você terminar uma sessão, seja de terapia, de acupuntura com o seu paciente, você precisa olhar para ele, olhar para os olhos dele, para os tendões dele, ver que ele está relaxado, que os olhos dele estão brilhando e que o semblante dele traz paz, entende? E a paz só é adquirida nessa harmonia quando a gente aceita onde a gente está, visualiza o futuro, faz ideias, planejamento para aquilo que a gente quer, né? E a gente remove esses obstáculos sempre com a ajuda de alguém, porque o elemento madeira é muito importante a gente ter aí a ajuda de alguém, porque quando duas madeirinhas fazem fricção, cria o fogo, que é uma ideia, que a criatividade nasce, tá? Então, por isso é sempre muito importante a gente ter essa relação com outra pessoa, essa relação próxima, porque a madeira, sim, é a relação da amizade, do amor, do acolher o outro, de estar lá para o outro e de buscar o outro quando a gente precisa. Então, parem de sofrer sozinhos, porque a madeira também, uma das doenças da madeira é a solidão. Tá bom? Então só o fato de você dizer para o seu paciente, conta comigo, você não está sozinho, você já faz os processos da vesícula e do fígado dele voltarem para um equilíbrio, tá bom? Sempre digam, gente, para os pacientes, clientes de vocês, conta comigo, você não está sozinho. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje em relação aí ao elemento madeira, e para a semana que vem a gente vai ter aí o elemento fogo, tá bom? Vamos falar sobre o elemento fogo. Muito obrigada por estarem comigo e eu desejo muito sucesso para vocês, muito sucesso mesmo, que vocês tenham centenas, milhares de pacientes
e me ajudem aí a levar, né, as filosofias orientais para o mundo, que a gente sabe que a grande resposta está aqui. Então, sintam-se acolhidos, contem comigo, vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, nós somos aí uma comunidade muito grande de pessoas que quer levar a cura, quer levar o bem-estar, quer levar a harmonia, a paz e o amor da madeira para todo esse mundo maravilhoso. Obrigada e até o próximo vídeo. 再见!